essa é a minha opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que ela está equivocada em todas essas doutrinas e eu acho que ela se difere do cristianismo histórico em razão disso. O pastor Paulo Júnior, ele de certa forma demonstra um certo zelo, né, pelo cristianismo, pela fé. Contudo, como diz Romanos 10:2, é um zelo sem entendimento. Então ele gravou um vídeo aí falando sobre a Igreja Adventista, contestando, né, algumas doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. Só que ele deixa claro, ele ouviu dizer. E o que eu vou falar também não é diferente de que muitos outros teólogos, homens, mestres, mais capacitados do que eu, já disseram. Então, de quem ele ouviu dizer? Na descrição do vídeo está aí uma resposta ao pastor Augusto Nicodemos. Então foi basicamente dele que ele copiou tanto o questionamento como as respostas estão baseados no vídeo aí do Augusto Nicodemos. E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. Você pode entrar no site chamado Centro White, que é um site oficial da Igreja Adventista, e ali você digita lá sobre como os escritos de Ellen White se relacionam com a Bíblia. E você vai perceber e você vai entender que a Igreja Adventista tem a Bíblia, unicamente as Santas Escrituras, como fonte de regra, de conduta, de vida. Então não há outro livro acima da Bíblia. Não existe livro após o cânon. Então, de fato, foi fechado, a Bíblia é canonizada. Não vai surgir outro autor, outro profeta, alguém que traga algum ensino que se diga ser superior às Escrituras. Inclusive, os escritos de Ellen White, eles são aceitos na Igreja Adventista porque eles estão submetidos ao crivo da Bíblia. Por outro lado, a questão do dom profético não terminou com os apóstolos. No livro de Efésios 4:16, 1 Coríntios 12:28, falando sobre os dons que o Espírito Santo outorgou à igreja. Então ali tem um dom de pastores, tem um dom de evangelista, tem um dom de profetas. Então o dom de profecia continua. Lá no livro de Atos, no capítulo 21, verso 9, Filipe tinha 4 filhos que profetizavam. Então tem outros profetas também no Novo Testamento que profetizaram e não estão no cano bíblico. Então existem outros também no Velho Testamento que profetizaram, mas não estão no cano bíblico. Então o dom de profecia é um dom válido. O segundo ponto que eu quero colocar, e esse é bem estranho, na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão. Porém, lá no curso teológico, é requisito de leitura esses 2 livros, A Humanidade de Cristo, e esse aqui também, chamado de A Trindade. Então, nesses 2 livros, do começo ao fim, a ênfase é clara. Jesus Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda, ou seja, Jesus não tinha natureza pecaminosa. O grande problema é que, assim como na igreja presbiteriana, ela foi dividida já em várias ramificações, tem alguns grupos que creem no dom de língua e falam o dom de língua, o que a igreja tradicional contesta. Da mesma forma, na Igreja Adventista surgiu alguns grupos aí que tem aí um quadro de doutrinas alterados, não em conformidade com a Igreja Adventista oficial, com a Igreja Adventista tradicional. Então, esses livros que falam por aí que Cristo tinha a natureza pecaminosa, pode ter certeza que não tem nada a ver com a Igreja Adventista tradicional. A prova disso está aqui, no livro Nisto Cremos, que é um livro que tem aí toda a doutrina da Igreja Adventista. Na verdade, não é um credo. Pelo que eu sei, é a única igreja que tem um credo.
A Igreja Católica, porque segundo ela é infalível, não muda, não erra. Mas a Igreja Adventista não. As doutrinas, elas podem ser revistas. Aqui é a crença oficial da Igreja. Então aqui é muito claro, Jesus Cristo tinha a natureza impecaminosa. Uma outra doutrina deles é a do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ou ambos morreram, e estão em estado de consciência. Um fraco teor, teológico, em que ele foi formado. Por quê? É consenso entre os teólogos que não se pode tirar uma doutrina de uma parábola. Tanto texto na Bíblia que fala sobre a mortalidade da alma, não há base bíblica em dizer que quem morreu vai para o céu e o perdido vai para o inferno. Então, as parábolas ela têm alguns objetivos, entre eles, ensinar uma lição para a salvação e outro, facilitar o entendimento do ouvinte. Então, Jesus fez uso desse recurso porque era um recurso didático válido e muito eficiente. Também Jesus usava o pensamento das pessoas, o conhecimento das pessoas, a vivência da pessoa. Então, por que ele usou a parábola do rico e Lázaro? Primeiro, os judeus de sua época já estavam contaminados com a ideia da imortalidade da alma, vinda dos gregos, desde a época que Antíoco Epifânio teve o domínio sobre os judeus. Você pode ver que no livro de Atos, no capítulo 23, versículo 8, ali mostra que os saduceus não criam na ressurreição. Então Jesus usou a crença deles também. Eles criam que os ricos eram abençoados e os pobres amaldiçoados. O que Jesus fez? Ele mostrou na parábola que a salvação não é vinculada à condição social. E outra, depois que morre, não há mais mudança em estado. Morreu, ou está salvo ou está perdido. O juízo foi consumado para a pessoa. Por isso que a salvação para o ser humano, como a Bíblia diz, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então não posso deixar a salvação para amanhã, porque amanhã, depois de morto, não tem mais como uma pessoa se salvar. Então essa era basicamente as duas lições da parábola. E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo e não para estar em um estado de inconsciência. Mas no capítulo 3, no versículo 11, olha o que Paulo fala. Diz o seguinte: para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo cria na ressurreição. E em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz: desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo escreveu muito sobre a ressurreição na vinda de Jesus. Então ele queria estar com Cristo, sim. Quando? Na ressurreição. Ele sabia que ia morrer, já havia sido revelado para ele. Ele deixou claro que queria estar com Cristo na ressurreição, na segunda vinda de Jesus. Como o nosso tempo é limitado, tem um link para um vídeo aí que fala mais sobre esse assunto, sobre o estado dos mortos. Um outro ponto, que é um dos mais conhecidos dos adventistas, é a guarda do sábado como dia de descanso. Nós, como cristãos, guardamos o domingo por causa da ressurreição. E lembrando que não há um texto na Bíblia onde nenhum profeta, nenhum apóstolo, nem Cristo, ninguém fala que o dia da ressurreição de Cristo seria o dia de guarda para os cristãos. De onde surgiu isso? É só você pesquisar no credo católico. Foi a Igreja Católica que fez essa mudança. E em Daniel 7,25 fala que o homem do pecado mudaria a lei de Deus. A Igreja Mãe mudou a lei, fez essa alteração que Deus nunca autorizou a ninguém fazer. A lei que ele escreveu com o próprio dedo. Então, dessa forma, as filhas, conforme Apocalipse 18 e Apocalipse 17, a Igreja Mãe tem várias filhas, seguem os mesmos ensinos da mãe. Ou fazemos do sábado um objeto de salvação.
Nenhum mandamento é ponto de salvação, porque quem crê assim está dizendo que a salvação é por obras. Ninguém é salvo por guardar os mandamentos. Agora, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, é salvo, ele é uma nova criatura. Então ele passa a ser obediente a Deus. Ele era um homem inimigo de Deus e de suas leis. Agora ele é amigo de Deus. E por amor a Deus, ele guarda a sua lei. Então se alguém está transgredindo o sábado, consciente que o sábado é do Senhor, o sábado é o mandamento de Deus, então essa pessoa está perdida. E Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, da comida ou dos dias. Paulo estava citando, que está lá no livro de Números, no capítulo 28, 29. O texto de Colossenses 2, 16 e 17 é enfatizar sobre os sacrifícios que foram abolidos, o sacrifício que era feito nos sábados judaicos. E esse sacrifício era sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, era sombra de Cristo, que foi o sacrifício maior, o sacrifício único. Todos os sacrifícios apontavam para Ele. Não era a questão do descanso no dia, mas sim do que era feito no dia, que era o sacrifício. Porque nós não vemos uma ênfase na guarda de um sábado no Novo Testamento. Qual é o mandamento que o Novo Testamento enfatiza? É nenhum. Da mesma forma que fala sobre o sábado, fala sobre o adultério, fala sobre o assassinato, fala sobre a idolatria. Normal. Por quê? Porque os primeiros cristãos, a maioria deles eram de origens judaicas. E todos eles sabiam, pela boca dos apóstolos, como também pelo exemplo do próprio Cristo, que a maioria viram Cristo, que a lei de Deus tinha que ser observada. Então não havia razão para enfatizar e falar sobre o mandamento. E lá onde fala para não matar, para não roubar, para não adulterar, para não adorar outros deuses, no mesmo local fala para guardar o sábado. A pergunta é: por que só querem mudar o sábado? Em Tiago 2,10 deixa claro: quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Um outro ponto que eu discordo dos adventistas é essa doutrina do juízo investigativo, que ensina que a expiação não foi toda completa na cruz do Calvário, que em 1844 Cristo teve que entrar no santuário para completar a obra da expiação. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, Apocalipse 14, versículo 6, fala que já chegou a hora do juízo. A hora do juízo, no Antigo Testamento, era o dia da expiação. Então essas profecias apontam para que de fato está ocorrendo uma expiação. A morte de Jesus Cristo na cruz, quando Jesus falou, está consumado, a palavra grega ali é tetelestai, quer dizer dívida paga. Então a dívida da humanidade foi paga na cruz pelo sacrifício de Cristo. Porém, não significa que a morte dele ali, por ele ter morrido, agora todos seriam salvos automaticamente. Não. A salvação é um processo contínuo. Ou seja, nós que estamos vivos hoje, precisamos de Cristo lá no Santíssimo, intercedendo por nós, fazendo expiação por nós. Ele é o sacrifício vivo. A Bíblia diz que ele vive para sempre para interceder pelos santos. A igreja presbiteriana, eles creem na predestinação. Então, para eles, Deus escolheu um para a salvação e outros para a perdição. É um equívoco gravíssimo, que apenas com o texto da Bíblia você joga isso aí por terra. João 3,16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então a salvação está condicionada ao quê? A salvação está condicionada à fé, à aceitação do ser humano. Deus dotou todo ser humano do livre-arbítrio. E por isso, para eles, a obra da salvação já foi consumada. Enquanto a graça não tiver um fim, enquanto Deus não falar está feito, continua o processo da salvação sendo efetuado. Para a maioria dos teólogos das igrejas evangélicas dos dias atuais, eles abandonaram o processo de interpretação das profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse, que os reformadores usavam, tanto Calvino como Lutero. A forma de interpretação das profecias apocalípticas era na corrente historicista, ou seja, as profecias se cumprem ao longo da história. É tanto que Apocalipse 1 fala que
anote as coisas que em breve hão de acontecer. Quer dizer, vão acontecendo ao longo do tempo. Mas eles estão bebendo da fonte jesuíta, que é, ou as profecias estão no passado, que são os preteristas, já se cumpriu, segundo eles, ou no futuro, que são os futuristas, que nunca vai acontecer, está sempre no futuro, ou os idealistas, que as profecias são apenas simbólicas. A verdade ali, por meio delas, eles querem mostrar que tem a ver com a questão da salvação, mas não com o fato que vai acontecer. E dessa forma, eles terminam não entendendo essa questão do juízo investigativo e outras profecias importantes. Do bode emissário, onde o sacerdote colocava simbolicamente as mãos sobre o bode, transferindo os pecados de Israel, e o bode era condenado a vagar no deserto até a morte. Quando Cristo sair então do santuário e também vai lançar nossos pecados no diabo e destruí-lo junto com os nossos pecados. Eu não vejo base bíblica alguma para isso. Um bode era para o Senhor. Aquele bode era sacrificado, morria. Aquele bode representava Cristo no dia da expiação. E o outro bode era solto no deserto. Os pecados eram confessados em cima dele e ele era solto no deserto. Então Cristo morreu sem nenhuma culpa. Cristo não cometeu nenhum pecado, nem por pensamento, nem por atitude, nem por palavra, nem por omissão em fazer o bem. Cristo foi perfeito. Como ele ia sofrer a punição por algo que ele não fez? Então, ele sofreu a punição do pecado, do justo, mas o causador do pecado original foi Satanás. Então, todos os pecados dos salvos vão recair sobre ele como efeito punitivo, não como efeito de pagar a dívida do pecado dos salvos, não. Ele vai carregar o efeito punitivo. Isso quer dizer, quando ele vagava pelo deserto, significa os 1000 anos, lá em Apocalipse 20 fala sobre isso, que ele vai ficar solitário nessa terra, sem ter a quem tentar, refletindo e analisando a maldade que ele fez e a destruição que ele fez nesse planeta. Uma outra doutrina que eu acredito que eles estão equivocados é a doutrina da mortalidade da alma. Os adventistas não creem no estado de condenação eterna. Em um certo ponto, eles também são aniquilacionistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma e no lugar de condenação eterna. Nós temos vários textos, mas podemos usar o de Mateus 25, quando o Senhor está ali fazendo uma metáfora do pastor separando os bodes das ovelhas, e uns vão para o descanso eterno e outros para a condenação eterna. A palavra eterna para ambos os casos é a mesma palavra grega. Portanto, se aqueles que irão para o céu estarão por lá por toda a eternidade, aqueles que serão condenados ao inferno também estarão lá por toda a eternidade. As igrejas evangélicas todas creem no inferno. Então, para eles, quem é mau está no inferno. Seja um menino de 5 anos ou uma idosa de 80 anos, morreram perdido, estão lá no inferno sendo queimados, atormentados para todo sempre. Quem crê nisso pode ter certeza que não conhece Deus como deveria conhecer. Como Deus seria tão perverso para fazer algo dessa forma? E isso também não tem base na Bíblia, a não ser a parábola do rico e Lázaro. Aí ele fala, mas Mateus 25 fala que os salvos vão para a vida eterna, os perdidos para o fogo eterno. E a palavra eterno ali é a mesma no grego. Sim, no grego koiné, em que a Bíblia foi escrita, a palavra para eterno é aion. Agora, como eu vou diferenciar se o eterno é para sempre ou o eterno é até que dure? Por exemplo, quando fala das coisas de Deus, o eterno é para sempre. Quando fala das coisas humanas, das coisas terrenas, o eterno é até que dure. Por exemplo, o escravo hebreu, lá nas leis, conforme o Levítico, ele furava a orelha, ele serviria o Senhor para sempre. Espera aí, mas o escravo vivia pouco, ninguém está servindo o seu Senhor para sempre, acabou até a escravidão. Quando Ana levou Samuel para o templo, ela falou que sirva o Senhor para sempre. Então, para sempre ali até enquanto Samuel vivesse. Então, a mesma coisa é quando se refere ao inferno. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 9 e 10,
Ali fala que no final os perdidos cercarão a cidade santa e caiu fogo do céu e os consumiu. E em todo o contexto aí do capítulo 20, fala que os perdidos seriam lançados no fogo eterno. Então, você vê o que vai acontecer no para sempre. O fogo desce e os consome, eles não ficam queimando para sempre. Então, é até que dure. E em Malaquias 4:1, também falando do fogo eterno, porque de fato vai ter esse fogo que vai queimar a terra, vai ser consumida pelo fogo. O pecado vai ser eliminado pelo fogo. Então, Malaquias 4:1, falando disso, ele fala também que não vai sobrar nem raiz e nem ramos. E que os ímpios se tornarão em cinza. Sempre que eu vou em velórios de algum evangélico que morre, eles falam, está lá na glória. Está lá na glória com o Senhor, está no paraíso. Só que internamente ele sabe que isso é uma mentira. Ele não se conforma quando a pessoa morre. Porque se de fato tivesse essa certeza de que a pessoa morria e fosse para o céu, pode ter certeza que eles não sofriam tanto. Mas não. A verdade é essa. O Espírito Santo deixa muito claro as coisas dentro do nosso coração. Quem morre está no pó, aguardando a ressurreição. Um outro ponto que eu acho muito estranho das doutrinas adventistas é dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, e baseado naquele texto de Judas, quando Satanás e o arcanjo Miguel contenderam acerca do corpo de Moisés. Ora, nós realmente entendemos que Cristo veio na Terra apenas quando ele se encarnou. O próprio texto insinua que aquele arcanjo não pode ser o Senhor, quando diz: o Senhor te repreenda. Ora, Cristo sendo o próprio Deus, Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai, não poderia ele mesmo ter repreendido a Satanás? A própria declaração do anjo mostra que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo não são as mesmas pessoas. Isso, para mim, é um ataque à cristologia. De Judas 1, verso 9, onde Miguel, lutando pelo corpo de Moisés, contra Satanás, ele fala: o Senhor te repreenda. É só ler lá no livro de Zacarias 3, verso 2, também quando Cristo lutava ali com Satanás a favor do sacerdote Josué. Veja que ele usou as mesmas palavras: o Senhor te repreenda. Então, quando ele fala o Senhor te repreenda, quer dizer, eu te repreendo. E nessa batalha, tanto por Moisés como por Josué, mostra a função que unicamente Cristo tem, que é de advogado, que é o defensor do povo de Deus, o defensor do povo santo. Além disso, Daniel 7, verso 13, fala ali sobre o Filho do Homem. Daniel 8, 11, fala sobre o príncipe do exército celestial. Daniel 10, 13, o nome desse ser é Miguel. E Daniel 10, 21, fala que ele é o defensor do povo de Deus. Então, esse personagem de Daniel é o mesmo Miguel. Então, não tem como dizer que ele não é Cristo. Agora, o problema, e em Apocalipse 12, 7, fala que Miguel lidera os anjos na batalha contra Lúcifer e seus anjos. Então você não tem como dizer que Miguel não é Cristo. A palavra arcanjo é chefe dos anjos. Então Jesus coordena os anjos no processo da salvação. No sonho de Jacó, a grande escada, os anjos subiam e desciam. Quem era a escada? Cristo. A ponte entre o céu e os homens. Então Cristo coordena os anjos no processo da salvação. E por fim, uma das declarações deles mais fortes e perigosas é o seu exclusivismo. Eles acreditam ser a única igreja, A igreja remanescente para o tempo do fim. Quem fala isso é a Igreja Católica. Não há salvação fora da igreja. Conforme o livro de João, no capítulo 10, no versículo 16, ali deixa claro: ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim convém agregá-las, então haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus é claro, as ovelhas deles estão espalhadas em todos os lugares, não só nas igrejas. A igreja adventista, ela se acha exclusiva em que sentido? No sentido de que foi chamada, no meio dessa geração, para pregar umas mensagens que unicamente ela está pregando, que são as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. A mensagem sobre o juízo, a mensagem para sair de Babilônia, que é do meio errado, e a mensagem para não adorar a besta e nem a sua imagem.
Então a Igreja Adventista, ela foi levantada para pregar essas mensagens. Então, em termos de salvação, a Igreja Adventista não tem vantagem nenhuma sobre nenhuma outra igreja. E consideram as outras igrejas, as outras denominações, presbiteriana, batista, assembleia, como Babilônia, que ensinam doutrinas falsas. E você sabe... Quem é a Babilônia? Conforme Apocalipse 17, Apocalipse 13, Daniel no capítulo 7, principalmente o verso 25, e 2 Tessalonicenses 2, ali não tem outra instituição que se encaixe nesses quadros revelados, nessas profecias, a não ser a Igreja Católica. Também não quer dizer que os irmãos católicos estão perdidos. Não, estão no engano, no sistema babilônico. Porém, o sistema babilônico não está só. Apocalipse 17, 18 fala que ela é a mãe das meretrizes. Em que sentido? Nesse sentido. Por exemplo, o sábado que foi alterado. Quem alterou? A Igreja Católica. O estado dos mortos. Quem criou? Dizer que o morto está para o céu ou está no inferno. Quem criou? A Igreja Católica. O inferno. Quem criou essa doutrina? A Igreja Católica. E as filhas, de fato, aceitam essas mesmas doutrinas. Então, estão aliados com doutrinas perigosas. O sábado é o quê? Mudou a lei de Deus e a marca da besta vai ser em cima disso. E o segundo ponto, imortalidade da alma. Isso é o quê? Uma doutrina espírita. É o espiritismo. Então isso é um mal terrível. Os luteranos dizem que acabou o protesto. Não tem mais isso. Se Lutero estivesse vivo hoje, ele não estaria mais com aquelas ideias dele que ele teve no passado. Da mesma forma, calvinistas e batistas e os metodistas, a única igreja que tem protestado de fato contra o catolicismo é a Igreja Adventista. Então, por isso agora o nome dessas igrejas são igrejas históricas. Por quê? O processo de reforma, que é contínuo, morreu com os reformadores. Então, a mensagem de Deus para os cristãos que estão aí de mãos dadas com o sistema babilônico envolvido, que envolve não só essas questões doutrinárias, mas outras coisas também, a mensagem de Deus está lá em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Então Deus tem um povo que está aí na Babilônia. Então a ordem dele é muito séria, sai. E para o pastor Paulo Júnior e para outros que têm agredido a Igreja Adventista sem conhecimento, sem entender as coisas, simplesmente falam o que ouviram falar, a Bíblia é clara. Em Mateus 18, verso 6, ali está falando contra os falsos pastores. É melhor você pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se atirar no meio do mar. Se você fizer tropeçar um desses pequeninos, há uma responsabilidade muito grande em cima dos pastores. Então não se pode levar os pequeninos de Cristo para o erro maior do que já está nesse mundo. Então levantar contra uma igreja que defende a Bíblia, que procura seguir tudo que está escrito na Bíblia e acusá-la de seita, acusá-la de equívocos, de erro. Não estou dizendo que a igreja é perfeita, não. Mas esses pontos doutrinários que foram abordados aqui são doutrinas que estão fundamentadas unicamente nas Santas Escrituras. Deus abençoe todos nós e que a gente continue nesse processo de reforma. Unicamente o Espírito Santo pode nos conduzir. Ó Senhor, meu Deus, nos abençoe, livra-nos dos caminhos escuros, não nos deixe, Senhor, viver no erro, que a Tua luz resplandeça em nossas vidas, que cada vez mais conheçamos a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus.